Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou Lester Lucas e mais uma vez eu venho aí com um vídeo, informativo, uma forma aí da gente discutir um pouco sobre os caminhos que a tecnologia está tomando, que as empresas estão tomando. Pessoal, a gente está entrando, está em um ano aonde, que é esse ano de 2025, onde eu estou vendo que as empresas elas estão pecando em algumas coisas. Por quê? Quando a inteligência artificial começou a ser usada aí sob forma de chat e tudo mais, que a gente podia ver a IA, realizando tarefas que muitas vezes a gente passava muito tempo trabalhando, eu vi um grupo de pessoas, falando, poxa, ela é capaz de desenvolver código, gerar código. Sim, ela é capaz. Só que o que acontece? A gente tem, nessa nossa área, principalmente de tecnologia, um grupo de pessoas que pega um contexto sem um conhecimento, tá? A inteligência artificial hoje, ela gera códigos, tá? Baseado no machine learning, tá? Que é uma outra área, tá? Que trabalha com aprendizado de máquina, tá? Mas não é porque a inteligência artificial gera código, tá? Que ela basicamente vai, talvez aí, daqui a alguns anos, substituir o desenvolvedor. Quando você pede para uma inteligência artificial gerar um código, ela vai gerar aquele código aleatoriamente, tá? Talvez ela não tenha ideia do projeto que você está trabalhando, o que você quer desenvolver, tá? E aí tem uma outra questão. Muitas empresas, em seus processos, elas dizem para não usar inteligência artificial e não sei o que, e não sei o que. Pô, eu acho legal isso, para realmente entender o quanto que aquele desenvolvedor conhece, tá? Embora a gente saiba, tá, que hoje você precisa ter uma base de programação, Conhecer ter os conceitos fundamentais de programação orientada a objeto, O que é trabalhar com programação orientada a objeto e tudo mais. Tudo bem até aí, Ter uma noção de estrutura de dados. Agora, você ter ali na ponta dos dedos a proficiência, eu tenho proficiência em algumas linguagens, porque eu passei muito tempo. Eu comecei a programar aos 13 anos de idade e comecei a trabalhar aos meus 20 anos. Hoje eu tenho 44 anos, quase fazendo 45, daqui 2 dias. Eu tenho proficiência porque de tanto trabalhar com essas tecnologias, Mas não seria necessário eu ter uma proficiência tão avançada, tá? Por quê? Teve tecnologias que num curto período de tempo, eu vou falar até do Golang, tá? Eu com algumas semanas trabalhando ali com o Golang, tá? Eu comecei a dominar. Consultava, mas dominava. E não importa para o projeto se você tem proficiência ou não, sabe por quê? O desenvolvedor a todo momento ele está pesquisando. Seria se deixar ser muito bobo e achar que uma pessoa ela vai dominar tudo na ponta do dedo quando você olha os requisitos das empresas. Tem empresas que tem mais de 40 linhas só de requisito nas vagas. É muita. Observa no LinkedIn, sabe? Então, eu fico me questionando aqui. A inteligência artificial não pode ser usada para você trabalhar como desenvolvedor. Mas ela pode ser usada pelo RH para poder te avaliar. E é sinceramente decepcionante você ao longo de anos trabalhando, tendo pessoas que já trabalharam com você, terem comprovado que você realmente conhece,
E simplesmente a área de recrutamento da empresa lhe forneceu um feedback de que você não foi aprovado porque a IA não conseguiu mapear aquela sua habilidade. Porque num teste ali, um teste de conversação, perguntando alguns cenários, né? Ela não conseguiu mapear o teu perfil. Mas aí fica um questionamento que há muito tempo eu tenho, tá? É que quem deu a essas empresas a certificação, o direito de dizer que um candidato é experiente ou não? O meu questionamento aqui não é nem de ser aprovado ou reprovado, tá? Não é esse. O meu questionamento é realmente por que tal empresa se sente no direito de dizer se você é experiente ou não. A grande questão é essa. Porque o que eu vejo é recrutadores tentando fornecer uma receita, tá? E isso deve-se ter muito cuidado, tá? Por quê? Com certeza, você que é desenvolvedor já perguntou qual é a melhor tecnologia, qual é a melhor carreira de TI, qual é a melhor abordagem, qual é a melhor arquitetura. E com certeza, se você perguntou para pessoas experientes, disseram para você, depende do que você realmente quer fazer. Entendeu? Então, quando um recrutador, ele tenta de uma forma dar uma receita de sucesso para alcançar uma vaga, na verdade ele está te enganando, tá? Ele está te enganando. Por quê? A gente tem que pensar o seguinte, hoje a gente vive num mundo capitalista, isso é muito bem claro, tá? Em que a gente tem de um lado empresas que precisam de mão de obra e a gente tem do outro lado pessoas que precisam trabalhar. É isso, tá? Só que isso se transformou num cenário tão ruim que as empresas começaram a se achar no direito de avaliar as pessoas através de testes. Isso não é legal. Por quê? Um teste normalmente não vai refletir o projeto daquela empresa. Até porque seria muita ingenuidade de uma empresa revelar qual é o projeto do seu cliente ou qual é o negócio, né, que está sendo tratado por aquele software, né? Eles não vão fazer isso. Só que o que a gente vê é que as empresas começaram a lançar, tá, uma sopa de tecnologias. Eu já vi casos, tá, que relatados por recrutadores, colegas meus, que se jogam palavras lá na IA sobre, vou dar um exemplo, tá? Tecnologias para o desenvolvimento de uma blockchain. A IA, ela vai jogar diferentes tecnologias. E aí o pessoal pega aquelas tecnologias e joga nos requisitos. Gente, isso é ruim. Porque às vezes o teu projeto de blockchain, o teu projeto de um website, tudo, pode estar recrutando pessoas com skills que você não vai precisar. Ou que você não tem nem condições depois de manter numa hospedagem, num serviço. Entende? Tá? Então, assim, a gente vê muito, né, isso. Né? E por que eu falo isso? Porque eu já passei por projetos, né, onde eu, no processo seletivo, eu tinha um grande conhecimento e eu fui reprovado porque tinha grande conhecimento. Então a questão não é ser experiente, não ser experiente. É o que aquela empresa precisa. Talvez numa outra vaga que eu me candidatei, eles precisavam de um desenvolvedor com uma certa experiência. E o que eu tinha de conhecimento era muito vasto. Porque eu tenho 25 anos trabalhando com desenvolvimento, né? Então,
Muito conhecimento, numa balança, pesa como um valor por aquele profissional muito alto. Entende? Só que aí a gente está vendo aí o mercado, gente, ele é esperto, tá? Ele quer pagar muito pouco. Então você vai ver essas pessoas que têm muita experiência sendo pagas por salários muito pequenos, mas muito pequeno. Entendeu? Esse que é o problema. E essas empresas estão lucrando muito, tá? Só que o que acontece? Eu estou vendo que muito desenvolvedor de software está acordando para isso, está começando a fazer seus vídeos falando disso, e é isso que a gente precisa. Por quê? Eu entendo que existe de um lado as pessoas que precisam trabalhar, e eu estou incluído nesta, tá? Eu sou um profissional que eu preciso trabalhar em projetos para pagar minhas contas, mas de outro lado a gente tem as empresas, e nenhum dos dois lados é melhor que o outro, tá? As empresas, elas sentem dificuldade, às vezes, de negociar um salário. Elas sentem dificuldade de aceitar também requisitos do outro lado. Porque, na verdade, o que a gente tem é dois lados que pretendem, talvez, traçar ali um relacionamento profissional. Entende? Só que o que a gente tem no Brasil é um conceito de vira-lata, tá? Um sentimento de vira-lata. Quem precisa trabalhar se submete a tudo isto, tá? Porque entende que talvez não é capaz de criar um produto, criar um projeto, criar uma solução, criar um negócio. E a gente tem que parar com isso. No Brasil a gente fala de empreendedorismo e tudo mais, mas isso é muito perfumado, porque grande parte das pessoas que trabalham com TI e que são PJ, elas são empregadas de empresas. As empresas, elas inventam que em seus regulamentos internos não pode aquele profissional trabalhar com mais de uma empresa. Mas, pessoal, a gente está falando até de um cenário onde é crime a empresa fazer pejotização. E o que é pejotização? Pejotização é você contratar um profissional como PJ, só que o tratamento com esse profissional é de exclusividade. Então, na verdade, as empresas estão trazendo uma abordagem de que os seus regulamentos internos não permitem que aquele profissional trabalhe em mais de uma empresa e tal, sendo PJ. E é nada, e tudo isso é mentira. É mentira, tá? Nenhuma empresa, juridicamente, vai se revestir de algum instrumento dizendo que ela pratica aquilo porque o seu regulamento interno determina. É mentira, pessoal. Entendeu? Talvez a direção geral dessa empresa nem sabe disso. Então, assim, se criou um outro mercado que é o de consultoria, que cresceu muito, tá? E esse mercado de consultoria tem cada vez mais criado estratégias, tá? Em que acabam trazendo pessoas para o mercado, tá? Mas desvalorizando essas pessoas. Seja através de aplicação de teste, seja através de propostas nada benéficas, tá? Tudo isso. Então, a questão aqui é essa. Hoje, o ser humano entendeu que existe uma ferramenta que pode fazer com que ele trabalhe menos tempo e agilize mais o seu processo, né? Esses chatbots, essas IAs e tudo mais, né? Fazem isso. Só que a gente tem que pensar o seguinte, é uma ferramenta. Ela não vai substituir você. E as empresas no Brasil estão errando nisso, né? Eu acho assim, muito estranho um profissional de RH que às vezes tem dificuldade de conversar com um candidato, de às vezes querer no LinkedIn, por exemplo, falar
de como tratar o próximo, como não se... Sabe? É complicado porque se essas pessoas nos processos seletivos não conseguem coordenar um processo seletivo, sabe? De uma forma harmoniosa, sabe? Ninguém gosta de trabalhar sob pressão, né? Aonde? Quem que disse que uma empresa é capaz de avaliar uma outra pessoa? É estranho, entende? Porque eu mesmo, tá? Eu mesmo fui avaliado por pessoas que depois eu fui procurar essas pessoas no LinkedIn e eram full stack, talvez era um profissional como eu também, talvez até com o mesmo tempo de experiência. E aí a gente pergunta, ué, mas aonde que está esse direito? Aonde que está essa habilidade de poder avaliar uma outra pessoa? Entende? E o que eu estou vendo, tá, é que as pessoas estão começando a ver que esse mercado de consultoria, ele está tão péssimo, mas tão péssimo, que o que vai começar a acontecer é de pessoas criarem seus produtos. Porque ninguém quer passar por essas dificuldades, pessoal. As pessoas querem estabilidade, elas querem poder trabalhar, mas também ter seus momentos de lazeres. E a gente sabe que em consultoria não é assim. Quantas vezes eu já fiz entrevista que a primeira coisa que me perguntaram é: você está disponível para trabalhar além das 8 horas diárias? Quer dizer, você como PJ ainda tem que trabalhar 8 horas ou mais, sabe? E todo mundo sabe que isso é ilegal. Todo mundo sabe. Mas isso não... ninguém importa, porque o governo mesmo não regulariza, né? O governo não fiscaliza, né? Então, o que a gente vê aí é meio que uma enganação de tudo, tá? Então, assim, a IA vai tirar nosso emprego? Não vai tirar nosso emprego. Ela não tem capacidade de tirar o nosso emprego. O que ela tem a capacidade é de cada vez fazer com que as pessoas comecem, porque o ser humano, ele é capaz de sobreviver a situações. O que vai acontecer que, na nossa área de tecnologia, pessoas vão começar a criar produtos, criar seus próprios negócios e sair desse nicho de apenas ser uma vitrine para as empresas. Entende? E aí, o que pode acontecer é a gente ter aí uma evolução reativa. O que vai acontecer? Toda vez que você que tem um produto, que você quer lançar esse produto, ou você vai adotar uma abordagem de negociação com profissionais, tá? Uma abordagem onde você vai precisar confiar mais nos profissionais, ou você vai contratar serviços ou outros produtos para o seu produto. Basicamente é isso. Entendeu? Assim como hoje nós contratamos a AWS, o Azure, o Google Cloud, o Stripe para pagamentos, é o que vai acontecer. Porque começou-se há muito tempo a criar, né, nessa área de consultoria, nessa área de projetos, tanta tranqueira, tanta coisa que não escala em nada, não ajuda em nada, pessoal. Não ajuda em nada. Entende? E cada vez mais, Não é que as pessoas não estão preparadas no mercado, não é isso. As pessoas estão. Só que as empresas não estão sabendo o que precisam. Está faltando pessoas realmente experientes na linha de processo seletivo. Esse é o grande problema. E cada vez mais a gente vai começar a ver jovens deixando de procurar emprego para começar a criar seus negócios. Tem muito jovem por aí que hoje está faturando muito com seus produtos. Por quê? Essa área de consultoria é péssima, não tem estabilidade, não é nada maravilhosa, não é.
se vende uma coisa muito bonita de se trabalhar com TI, não é bonito, é uma outra área, diferente como qualquer outra. Assim como se vende a ideia de que medicina é uma área maravilhosa, que salva vidas e tudo mais. Só que quem trabalha na área sabe que essa visão não é a realidade. Entendeu? Não é, tá? Eu amo o que eu faço, eu amo trabalhar com tecnologia, tá? É o que eu me propus a trabalhar, é o que eu estudei, é o que eu me dedico todos os dias da minha vida. Mas uma coisa, eu não fico perfumando, eu não fico criando firulas sobre a área, não é, tá? Cada vez mais gestores, CEOs, donos de empresas estão tendo menos paciência. Querem que você crie um produto da noite para o dia, porque a concorrência é grande. Entende? Pessoas que não avaliam bem. Eu já vi casos aí. Uma vez me procuraram sobre: eu preciso que você crie um Netflix, uma solução de Netflix. Gente, vocês têm ideia de quanto que foi investido nos produtos da Netflix? O quanto de tempo que eles passaram testando e tudo mais? Hoje a Netflix tem modelos de arquitetura, porque foram anos, não foi uma coisa da noite para o dia. E exige muito dinheiro, investimento. Só que as pessoas pegam esses cases de sucesso pela metade. Não entendem que isso houve tempo. Não foi uma startup que criou o Netflix e pronto. Não, foram anos. Se a gente for falar de stacks, a Netflix ela trabalha com um monte de tecnologias. Ela tem um monte de times diferentes. Não é um full stack que trabalha na Netflix. Não é. Entendeu? Então, assim, a gente vê que nessa área, né, de processo seletivo, recrutamento, gestão de negócio, tem pessoas inexperientes. Né? Hoje, virar um gestor, hoje, virar um líder, um tech leader, parece que está mais baseado na sua rede de amizades, o quanto você está alinhado com uma outra pessoa, do que as capacidades técnicas. Entende? Eu participo de listas de discussões sobre tecnologia e eu vejo uma galera nova, com seus 20 anos, querendo discutir com você sobre uma tecnologia que você já domina há 20 e poucos anos, sabe? Isso não é errado, mas o problema é que esse profissional ele não avalia, né, os diferentes pontos, sabe? Hoje as pessoas com esse direito, esse grande direito de dizer o que pensam, vem uma galera falar besteira. Só que essa galera sabe se vender muito bem, sabe omitir a verdade também muito bem. E aí, a minha geração, que ainda está trabalhando, acaba sofrendo, porque com a base dessas mentiras, a minha geração às vezes não consegue emprego, não consegue um trabalho, não consegue fechar um contrato, um projeto. Entendeu? Então, como que se resolve isso? A gente criando estratégias mais assertivas. Converse com o candidato. Procure entender ali o quanto que ele trabalhou, mas as pessoas não querem perder tempo. Sabe? Recrutadores aí trabalhando com mais de 10, 20 projetos. O cara quer perder o menos tempo possível. E se surge uma solução de IA que vai fazer o trabalho dele em minutos, ele vai aderir a isso. Só que isso acaba fazendo com que as pessoas não se candidatem. Entende? Então, a gente está passando por um momento onde a gente precisa começar a avaliar. E quando eu falo a gente,
somos nós candidatos, são as empresas, são seus gestores de empresas. Tu tem que se avaliar. Será que com tanta facilidade e com essa ganância, sabe, esse sonho de encontrar o profissional ideal, sabe? Será que a gente não está passando por barreiras que estão passando até do que a gente pode falar de uma boa educação, de um bom relacionamento, sabe? Eu sinceramente, eu vejo assim, consultoria, tá? Quando eu penso em consultoria, eu penso sempre num clima muito estressante, onde a todo momento querem te submeter a uma carga de estresse muito grande. Tá? Eu mesmo já empreendi, tá? Empreendo, e eu não adoto esse tipo de estratégia. Sabe? Teste para quê? Sabe? Cada empresa tem uma necessidade. E confiar que um teste de código vai filtrar, vai te dar mais segurança, é meio ilusório. Entende? Então, assim, a gente precisa começar a olhar as coisas com mais claridade, sem fanatismo, sem ficar olhando o vizinho. Porque o vizinho pode ser uma Netflix, pode ser uma Amazon, pode ser uma Microsoft,